Meu nome, Maria do Carmo Vieira Barbosa. Nasci em Jacaré dos Homens, 2 de maio de 1949. Meus avós, Pedro Neco e Noêmia. Porque meus avós moravam lá. E quando ela conheceu meu pai morava aqui, em Craíbas. E foi lá e roubou ela. Carregou. Veio pra cá, né, com ele. E quando eu fui pra eu nascer, ela foi pra lá. Eles vieram atrás dela, tudo. Levaram pra casar. E eu nasci lá. Não, vieram casar depois. Aí eu vim embora pra cá. As Craíbas. Eles que contam, né? A minha mãe era fazendeira. Ela teve uns tempos assim que daqui foi pra morar. Vários lugares ela passou, né? Pra depois voltar novamente para Arapiraca. Porque a minha irmã foi trabalhar no Banco Itaú, a Solange. Daqui ela foi para Maceió. Aí de Maceió ela carregou minha mãe para Maceió. Depois levou meu pai. Lá meu pai morreu. Infartou. Coisa assim que ele ficou sem falar. Ficou internado, morreu, veio se enterrar aqui. E a minha irmã, como tinha comprado um terreno lá em Maceió. Ela tinha um terreno ali, vendeu, comprou uma casa aqui e veio embora com a minha mãe, que ainda hoje mora aqui, em Arapiraca. Ou ela sabe de tudo. Se você chega lá, ela lhe pergunta tudo. Quem é, o que veio fazer, o que é que quer. Quer cozinhar, a menina não deixa, né? Tem uma pessoa lá que a gente paga para tomar conta dela, 94 anos. Com a Bíblia assim na mão, lendo. E lê sem óculos. É, evangélica. Que ela foi evangélica depois que ela perdeu um filho. Que ele tinha epilepsia, foi tomar banho numa piscina e lá ele morreu. E ela saiu gritando, até que arrumou uma igreja, entrou na igreja e o pastor entrou cantando uma música. Eu cheguei aqui, eu já estava, não sei o que, ela desse dia pra cá, ela não saiu mais da igreja. Agora vem, a minha mãe mesmo já tem tataraneto, né? Tem 94 anos. Foram 15. Eu sei o nome de 9, que os outros morreram. Solange Maria da Silva, Aurelina Maria da Silva, filha, Josefa Aparecida da Silva, Sônia Maria da Silva, Sandra e a Marlene Maria da Silva, Jonas Vieira Barbosa Júnior, que é Jaro César da Silva, Silvia Gemiro da Silva. A infância mesmo minha, acho que era só em São Paulo mesmo, lá nos meus avós. Lá em Flora Rica, em São Paulo. Interior de São Paulo. Me levaram para lá porque minha mãe foi mãe de 15 filhos. Aí era de 10 em 10 meses. Quem vinha de lá visitar, levava um. Sei que foram 4 irmãos que foram para São Paulo. A gente foi em carro do Pau de Arara. Era que o povo me achava bonito, dizia que era uma índia, aquela novela até chegar lá. Onde eu parava era uma índia. Eu era uma índia. Menina, não sei não. Demorou. Deve ter sido uma semana ou mais. Foi mais. Parava, dormia. Criança sabia nada. Naquela época era. Assim, que eles tinham a roça, né? Foram trabalhar de roça, plantar algodão, amendoim. Eu batia muito amendoim no meio daquele sol quente. Catava algodão. Eu pequenininha, me lembro. Acho que só era no tempo, era eu e meus avós, porque os outros tudo já moravam em Santos. A família dela toda era em Santos, deles. Estudei até o 3º ano. 3ª série, na época. O nome lá era Flora Rica. Interior de Bauru, São Paulo. Eu não tenho muita lembrança, mas acho que era essa faixa de 8 anos. Quando eu tinha 13 anos, ela me devolveu. Porque meus avós eram assim, não dizer que eu não ia casar lá com barriga verde. Vinha pra casa. Aí vim de avião. Ah, ótimo. Muito boa. Não, nunca tive medo de nada. Não, e com eles. Pra Craíbas. Meu pai tinha fazenda, né? Era uma fazenda muito grande, que era 2.000 tarefas. E depois, quando ele veio morar aqui em Arapiraca, aí começou a negociar com o carro, quebrou.
Aí quem comprou a fazenda dele foi o Tadeu Pereira. Não conhecia não. Meu pai comprou uma casa aqui na Rua 30, que é Rua 30 de Outubro, né? E aí foram correndo pra estudar. Carro mesmo, meu pai já tinha carro nessa época. Na roça ficou minha mãe. Eu ficava pra lá e pra cá, né? Tinha fazenda. Até que perdeu a energia. Era vazio mesmo. Não podia ficar ninguém na rua. Avisar, tinha os avisos. Todo mundo pra casa. Isso aí foi no tempo. Foi dos primeiros. Então, aqui pai plantava. Como é? Capim mesmo, ele criava muito boi, muita vaca. Que ele vendia pra Maceió, pra a linha Atalaia. Comprava muito boi ali dele. Depois de Atalaia, que ainda caiu ali dentro, com uma carrada de boi, com aqueles caminhões de carregar boi mesmo. Ele foi com o carro carregado, né? E na curva ele sobrou e caiu embaixo. Depois de Atalaia, tem uma curva que tem um buraco bem fundo que ele caiu lá dentro. Aí levaram ele pro hospital, os bois não aproveitaram nada. Era ele e o motorista. Sei que escaparam os dois, né? Era Antônio do Jonas. Era Antônio. Só que chamava ele Antônio do Jonas. Não mudou nada ali. Nada, tá fechado. Não sei nem de quem é aquela casa. Tá lá fechado. Fechado mesmo. Que era daquela menina que tinha ensinado a datilografia. Dona Beta. Era quem comprou. E depois, não sei, aquela vendeu que tá lá fechado. Era. Ela ensinava. Ui. Ela comprou meus pais. Cidade boa de morar, tranquila, né? Hoje tá assim, violenta, né? Tendo esses assaltos, essas coisas, mas toda a vida foi uma cidade tranquila pra morar. Foi o Instituto São Luís, em que eu fiz a quarta série. Era Pedro Reis? Era. Sei que ele era o dono ali, né? E o Benedito era professor. A Matória eu zoava mesmo. Era quando ele ia tomar a tabuada. Eu levei uma. Era só dizer que tava lá. Meu pai dizia, tem que aprender a ler. Tem que aprender a ler. Minha mãe lê. Aí meu pai não. Era pra gente aprender, todas nós. Os títulos São Luís eu fiz, que na época era série. Hoje aqui é ano, né? Aí de lá fui para o Colégio Bom Conselho. Que aí fez do 5º ano até o oitava série. Que hoje é 9ª série. Todo esse tempo, 4 anos. Conheci. Aquele pessoa tranquila, passava nas salas, passava como é que tava. Tudo direitinho, acompanhava tudo. Aí foi lá que eu conheci Geni. Eu estudava lá, né? Eu estudava numa aula e ele em outra. E ele, aí tinha naquela época, vendia uns negocinhos que arrancava assim, que tinha umas figurinhas, pra ganhar uns prêmios. E ele, como era líder da turma, ele passou vendendo. Naquela época. E na primeira olhada assim, a gente começou a namorar. Da Pinguim. Né? Onde a gente ia tomar sorvete. Só tinha lá. Era combinado que a gente ia tomar lá. As festas da gente. Era no Pinguim. Tomar sorvete. Era como hoje. Essas que hoje faz umas bolas, né? Coloca naquelas casquinhas. Mas na época não era casquinha, era copo mesmo. Acho que era copo. Não lembro assim bem, mas era copo. Não era casquinha. Doce de banana. Com sorvete. Pronto, aí apareceu a fonte, né? E aí era pronto, eram as festas. A gente era a fonte e o sorvete. Cinema foi uma vez só, com o Geni, quando era solteiro. Que ele foi quando ele me abraçou pra me beijar, que o homem foi lá e chamou a atenção dele, que não podia, o dono, que era muito parceiro, né? O Geni era amigo de todos aqui da Arapiraca. O Geni conhecia cada morador da Arapiraca. Então era amigo, ele foi lá e não pode. Tira a mão, vamos pra cá, outro pra cá. Pronto. Assisti o filme. Era desse modelo. Oh, meu Deus. Só, não foi mais, assim não. Não deu certo.
A feira era na rua, aqui no comércio. Frente àquela igreja, tudo era feira. Tudo fora. Tinha que ir, né? A gente ia pra lá comprar, fazer compra com os carrinhos, puxando os carrinhos, enchendo e trazendo pra casa. Alonso de Abreu, os filhos dele. O Alonso de Abreu era muito tempo. Muito tempo. Era o menino da calçadeira, Bartolomeu. Como é que era? Meu vizinho. Geni só comprava terno lá, sapato lá, era tudo do melhor. Geni só comprava lá. Aí depois ele comprou lá a sapataria, que era, só tinha coisa de primeiro mundo. Sei que a gente começou a namorar, eu comecei a ir pra casa dos pais dele, que era ali naquela rua, Monsenhor Macedo descendo. Eles moravam ali, por ali. Os pais de Geni, Manuel Leão, de Melo e a dona Virgínia Leão. Ele foi falar com a minha mãe. Minha mãe é quem mandava em casa. Meu pai dizia que quem manda em casa é a mulher, e eu mando lá na roça. Aí pediu pra ficar namorando e a gente ficou namorando. Era assim, sentado no sofá conversando. Não sei, era normal, assim, né? Minha mãe era gostava de fazer comida. Pra quando chegasse, ela já tava na mesa colocando comida. Casamento, namoro. Acho que foi pouco tempo, menino. 1 ano essa faixa. Casamos lá naquela igreja grande, né? Padre. É Betácio. Meu vestido, acho que era a Dona Virgínia. A Dona Virgínia era costureira. A mãe dele era costureira. Era simplesinho, tão feinho, tá lá na foto. Tá lá na foto. Toda vez só andava de terno. Geni só andava de terno. Era muito vaidoso. De botar pó, batom. Então andava arrumada. De Genivaldo Barbosa de Melo. Não, só o bolinho em casa mesmo. Botou o bolo. A irmã do Javaluso foi pra lá, recitou. Que ela recitava, né? Gostava. A festa foi essa. Lá na Rua 30. Ficamos lá. Depois ele comprou uma casa na Pedro Nuno, né? Pedro Nuno ali? É Pedro Nuno de Albuquerque. Frente ao Pronto Trauma hoje. Comprou. Do mesmo jeito de hoje, não mudou nada. Casa assim, era simples. Não era tão simples não, era boinha, né? Que a gente vendia sorvete lá. Do meu genro, marido dela. Fazia sorvete pra vender. Aí entregava a gente. De comprar folha de fumo, pele de fumo. Ele fazia cigarro pra provar. Fazia aqueles paiol de pele de fumo pra levar pro Juazeiro, Ceará. O povo já levava os saquinhos cheio. E atrás de casa tinha um salão, e ele enchia o salão, quando enchia, levava pro Juazeiro. Tinha aquela tanadeira, era? Tirando aquele estalo, né? Era tudo ali na Rua 30, ali descendo. Eu também instalei fumo. Lá na rua de Pedro Nunes. Já pra ajudar ele a fazer as bolas de fumo, que a gente fazia também, pra ele vender. Todo mundo encoxava pra ganhar um troquinho, né? Que era um centavo, sei lá nem quanto era tão baratinho. Todo mundo ganhava dinheiro. Depois do Bom Conselho, que eu casei, que foi que ele mandou eu estudar no São Francisco, que era ali pertinho, ali da Pedro Nunes. O São Francisco é da Barra né? Maria, o que é que você tá fazendo? Que não tá estudando. Vá fazer a matrícula. Aí eu fui fazer a matrícula e fiquei estudando, que é a minha sorte até hoje. Ele fez faculdade de ciências, que eu fiz também. Era muito bem organizado, né? Elas cuidavam muito bem dos alunos, levavam para aquela igreja, que tem uma igreja dentro, né? Era só freira. Só mulher. Na minha época só tinha mulher mesmo. A saia azul daquela de prega, né? E a blusa da escola. Tinha que entrar de farda mesmo. Eu terminei, aí foi quando eu fui para o Neal. Eu terminei ciência, aí fiz psicopedagogia em biologia. Que era até o doutor, era o professor Neusvaldo Lira. Só o doutor Neusvaldo, que era muito rígido, muito ruim com a gente. Filhos, eu tive 5. São 4 mulheres e 1 homem. Genimário Vieira Barbosa, Sidney Geni, a Daniele Vieira Barbosa,
Josiane Vieira Barbosa, Lisiane Vieira Barbosa, em casa. Não, de hospital só foi Lisiane. Parteira, às vezes, não lembro não. A Lisiane, foi que eu tive hemorragia e fui para Maceió. Fui direto para Maceió. Para Arthur Ramos. Foi era da Benildo, doutor Benildo, Lenildo, né? Que já tinha hospital, que mandou a ambulância me levar, foi. Era ele que jogou no Asa. Ele foi o primeiro jogador do Asa. Eu não conhecia ele. Ele é quem fala. Ele não perdia um jogo do Asa, não. Fanático mesmo, de gritar e chorar, e eu ia sempre. Era sócio. Era sócio do Asa, do clube, de tudo, era sócio. A gente tava, o que ele fosse, a gente tava todo mundo lá. Outros conductores, foi o aniversário dela de 15 anos. A Sameliano era. Ali era daquelas valsas, não tinha as valsas? O seu Manelião era o primeiro. Que gostava muito de valsa. As irmãs dele, tudo. Era de dançar mesmo, de passar a noite, sair só de manhã no clube. Carnaval naquela época, eu só lembro daquela que teve, que era naquela avenida ali. Não, eu era de ir com ele, porque eles gostavam, para eu ficar sentada só olhando. Eu nunca dancei, nunca aprendi a dançar. Política era. Ele foi vereador por 2 vezes e presidente da Câmara. Ele foi líder da Arena Regional de Arapiraca, né? Muita gente. Era muita gente. E era para ter comida na mesa, viu? Sempre cheia. Ele adorava de trazer gente para comer. Era normal. Dar comida aos eleitores. Não, era mais assim, para levar para Maceió, para internar, para tirar a identidade. Ele levava, trazia e levava em casa. E sabia o nome de todos. O que eu admirava no Geni, que ele sabia o nome de todos os eleitores deles. Os amigos dele eram o seu Nezinho, né? A Dona Paula, era o Erisvaldo Bandeira, os filhos do Erisvaldo Bandeira. Era muita gente em casa e as campanhas eram um carro de som na frente, que era do Java Lúcia, e a gente atrás, com as bandeiras, gritar e o povo sair nas portas para a gente pedindo voto. Fulano, voto Geni! Era Geni, vereador. Conhecido por Geni. E as músicas tinham uma música de Geni mesmo. Era eu e as irmãs dele, tudo atrás, com as bandeiras. E ele na frente pegando a mão de todo mundo. O Geni era assim, de você ligar para ele, qualquer hora da noite, e ele levar onde você quisesse. Maceió era direto, isso era quase todos os dias. Ele ia levar ou doente, ou ia buscar, que ele tinha levado, né? Tinha que tratar novamente, ou tirar a identidade do povo. Foi quando surgiu essa história que tinha que ter um local para os bombeiros, né? Eu sei que eles foram até o prefeito que conseguiram esse terreno aqui, que hoje é o bombeiro. Os vereadores, que era Geniano, era o Erisvaldo Bandeira, era o Nezinho e os outros. Eram 6 naquela época, não era? Só tinham 6 vereadores que não ganhavam dinheiro. Depois foi que começaram a ganhar. Não ganhava, era. O primeiro salário foi que comprou aquele terreno no Carrasco. Hoje a gente tem a escola não de Genivaldo Barbosa de Melo, que é a escola da minha filha Daniele, que é de creche, assim, primeiro ano infantil. Um tempo de política. E já teve até um tiroteio, não foi um tempo no comício. E foi tanta gente correr ali na Rua 30, que foi tanto sapato perdido. Foi de tiroteio naquele tempo. Os políticos brigavam, que era no tempo do Claudenor, era briga com muita. Foi quando eu me formei, né? Aí pedi o Nascimento, um contrato. Aí ele me deu. Nascimento Leão. Aí fui pro Quintela Cavalcante. Eu auxiliei a secretária, né? Porque como eu era parente de político, eu podia escolher onde eu pudesse ficar.
Aí eu não sabia ensinar, que eu nunca ensinei. Escolhi ficar na secretaria. Que me arrependi, que hoje era para eu estar no anel dessa ensinando, que eu era apaixonada por matemática. A gente chega na secretaria, se acomoda lá, fica lá acomodado, só cuidando de pasta velha, ainda hoje eu cuido ali um monte. Eu arrumando o 31 todinho. Mudou, foi muito reformado. Teve um tempo que caiu aquela escola que era Pedro Reis, e teve que reformar todinha. Na época eu era diretora do Quintela, porque eu convidei a Bernadette, que é secretária hoje do Luciano Barbosa, né? Para ela vir ficar na escola do Quintela, que tinha uma parte assim, todinha desocupada. Ela veio com a turma dela todinha, encaixou todinha, porque não ficaram sem estudar. Era de volta hoje. Pense no governador. Todo dia do professor era 100% de aumento. 100% de aumento. Até que ele, não sei o que foi que aconteceu, que ele se perdeu, não foi? Eu me lembro da Ruth, né, que era secretária. Ela era secretária muito, também, muito. O que eu aprendi foi com ela. Quintela eu me aposentei. Eu me aposentei com 35 anos de trabalho. Por quê? Eu vim para o Divaldo Suruagi, que a Célia Rocha me convidou, e eu esqueci que tinha que se aposentar. E quando eu recebi já foi o diploma, o telegrama. Acho que foi, Ronaldo Lessa, foi. Era um telegrama como eu já estava aposentada, com 35 anos de trabalho. Ainda hoje eu estou lá no 31, nunca saí. Também de secretaria, continuo em secretaria. Só pasta mesmo. Gosto mesmo de arrumar os arquivos. Já tudo arrumadinho. Para a festa da padroeira a gente ia todas as noites. Ali em frente, aquela igreja grande, que é a igreja velha, né, que chama. A festa era ali. Era 8 dias, né? Era, o povo descia para rodar naquela roda. Eu não, que eu não tenho medo. Só para a Eugênia gostava, eu tava lá. Que eu ia com as menininhas novas, no braço, para ficar lá. Era costureira. Não tinha não, essa roupa não. Era tudo, todo mundo tinha suas costureiras. A minha era a minha sogra mesmo, Dona Virgínia. O Alto Cruzeiro não lembro não. Tinha lá embaixo, na praça. Pra apresentar, né? Aqueles guerreiros. Que vinha, acho que era da Palmeira, né? Passava na rua com os cavalos na frente. Os cavalinhos. Era na rua. Mesmo na rua 30 passava, era muito. Era. Ali eu lembro. E a gente ia só pra olhar, né? Eles passando. Parece que era vermelho. Era que era bonito, né? Oh, gente só. Era quem organizava, depois era, gente só. Era ali na praça que eles moravam. Ele morreu. Aí eu aluguei a casa da Pedro Nunes, porque não tinha banheiro na minha casa, banheiro dentro do quarto. Aí eu aluguei essa casa para levar ele para lá, para ele ter mais conforto. Do mês correr, né? Mas aí eu voltei para Maceió, que ele teve outra crise. E lá eu passei mais 6 meses com ele. Passei 10 meses em Maceió com ele. Só que nesse período ele veio para casa, que recebeu aquela comenda, né? Tinha Ceci, tinha o Paulião, tinha o Adalberto Saturnino, tudo lá para ele receber a comenda. Na minha casa lá na Pedro Nunes. Eu trabalhava no Quintela Cavalcante. E quando eu cheguei em casa meu dia, ele tinha uma toalha molhada em cima da cama. Aí eu disse, ô Geni, por que essa toalha molhada em cima da cama? Porque eu tive uma dor de cabeça muito forte, Maria. Eu tive que enrolar minha cabeça, senão eu não aguentava aquela dor. E eu já passou não. Aí aqui eu abri a porta e chamei o vizinho, o Ronaldo. Era meu vizinho. Aí ele na mesma hora, ele estava lavando o carro. Ele deixou de lavar o carro, pegou o Geni e levava aquele hospital regional, né? Não era regional, que a gente ia pra lá. Aí lá o médico encaminhou direto pra Marcelo. Maria, você sabe o caminho, sei. Daqui mesmo você vai. Não vai nem em casa pegar nada. De lá mesmo a gente levou ele. Aí lá o doutor Rui já encaminhou lá pra dentro, pra lá. Eu vi 2 horas da manhã da resposta a gente.
Me chamou e deu a notícia que era câncer. Que ia operar, e operou. Aí ele resistiu, aí ficou 4 meses internado lá no hospital Arthur Ramos. Aí depois ele liberou pra vir pra casa. Mas você viu a cabeça dele como era grande? Aí ele veio pra casa, mas depois disso aí ele piorou dessa encomenda. Aí voltou pra Santa Casa. Aí foi quando a gente foi pra Santa Casa. O doutor Rui já mandou pra Santa Casa. Aí lá foi operou novamente. Aí entrou nas quimioterapia. Todo dia. Até que ele morreu. Tem 31 anos. Continuei a minha vida trabalhando como professora. Sim, tranquilo, que eles nunca me deram trabalho, né? A Genimeira era a única que tinha casado. Que já tinha a Nayara, né? Era a única. Os outros eram assim, tudo solteiro. Depois que o Sidney casou, carregou a Cátia, casou. Roubou a Cátia. E assim foi casando. Mas tu nunca me deram trabalho, não. Minhas filhas não. E não, eu me engano, que tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho 12 netos, que é o Newton, a Nayara, o Genivaldo Barbosa Neto, Guilherme, Letícia, Jordana, Morgana, Giovana, aí tá a Lisiane, né? Aí vem o Nicolas, o Caio, meu neto também, que está morando aqui comigo, que está fazendo medicina na UFAL. E vem Arthur. Uma neta que eu tenho fora do casamento do Sidney. Minha neta tem uma, que é a Eva. Tem 1 aninho e 1 mês ou 2. Tudo. É a bênção que Jesus me deu, né? É a minha família. E os meus netos, que esses são abençoados mesmo. Que já vou com 5 netos. Uma já se formou em medicina. Tem 4 chegando, né? Tem 2 se formando para o ano. O outro se formando em 2025 e o outro em 2026. E Morgana, advogada agora, para o ano também, se formando. Então, são as bênçãos que Deus me deu. Todos bem encaminhados. É ir lá pro 31 e pegar meu neto Arthur, que a mãe dele vai para Bom Conselho, que é Polícia Civil, e trabalha lá. Aí eu vou pegar para ficar com ele de quarta, de terça, que era foi hoje, até sexta. Jenny Mari é corretora lá da Perucaba. O Sidney Genier que vive envolvido nessas políticas, né? Desde quando o pai morreu. Nunca saiu, né? Também nunca arrumou nada na política. Aí vem a Daniela, que é dona da Escola Peralta, que é professora lá no Limoeiro. E Daniela vem a Josiane, que mora em Maceió, que é biomédica, que trabalha no Salgadinho. E depois vem Lisiane, que é Polícia Civil, que trabalha em Bom Conselho. Mês que vem, que dia de domingo, almoçar todo mundo aqui. E eu só fazendo o almoço para receber. É dia de domingo. Todos os domingos. Para conversar, almoçar, fofocar, arengar, brigar. Natal a gente passa na igreja, né? Pastor Marcelo tem que amanhecer na igreja, vai todo mundo para a igreja. Porque do primeiro salário que ele nem recebeu na Câmara, ele comprou a fazenda. Lá no Carrasco. Foi o primeiro salário que eu me lembro, como hoje. Foi 9 mil, agora não sei o que era. Se era cruzeiro, uma coisa assim. Que ele foi direto comprar a fazenda. Foi e comprou. E foi que eu agora troquei nesses apartamentos. E recebi o resto em dinheiro. Era uma chácara, né? Que tinha aquelas festas. Não, eu só me lembro mesmo do show. Que foi aqui. Que teve uma trovoada muito grande. Foi no tempo daquele cantor, o Daniel. Uma trovoada, menino. Quase que arranca a cabeça das mulheres. Tudo com a mesa voando. As mesas voando. Eu me escondi debaixo do carro de som. Foi, com medo.
não foi me agradar de morar aqui. Foi porque só apareceu a troca, né? O Genildo mandou o corretor dele perguntar se eu queria trocar em apartamento o terreno. Aí como tinha que passar aquela pista, eu comecei a ter medo de dirigente, que o Cid nunca ligou, as minhas filhas nunca deu valor. E eu quem ia pagar os moradores, os trabalhadores, tudo. Aí quando começou a atravessar aquela pista, eu comecei a ter medo. Agora é a hora. Aí vendi, troquei. Foi assim, pegou 5 apartamentos e 2.000 trocou, foi 2.500 em dinheiro. Sei que foi assim, pegou. Então troquei. Isso aqui. Tem quem abra a porta para entrar e tem quem feche. Eu só viajei quando janeiro vive que eu fui para Manaus. São Paulo que eu morei lá. Santos também passou um tempo. Eu quero fazer aquele passeio do Roberto Carlos, aquele navio. Quando os meninos se formavam, me dar esse presente. Eu já pedi esse presente, viu? Deus é tudo. Eu sou evangélica. Então, Deus é a minha luz, é o meu tudo, é o meu viver, é a minha paz e é o meu amor. A Santa de Jesus Cristo. Pastor Marcelo, que é meu pai da fé, né? Foi que eu tive a tireoide, um câncer de tireoide. Aí a minha filha já era evangélica, a gente me levou, o pastor Marcelo fez uma oração e eu fui me operar aqui no Alfa Barbosa. Dali eu tive um problema que eu morri. E como a minha mãe estava lá, ele se ajoelhou e gritou e clamou. E disse que o Senhor ressuscitou Lázaro depois de 3 dias de morto, por que vai deixar minha filha morrer aqui? Quem vai criar os filhos dela? Aquele hospital, os doentes ficaram tudo assim, que era em cima, né? E eu fiquei embaixo nos apartamentos. Mas aqueles quartos eram em cima. E eu fiquei embaixo como era apartamento, que foi a minha sorte, que o médico correu daqui, entrou aqui, me botou nas costas e foi bombear até que eu voltei. Foi uma agonia que eu passei. Foi pouco tempo. Porque até eu fui almoçar lá no Léus, eu tava onde tava. Aí eu fui dizer a eles, não tem uma desgraça para 2 não, menina. Está repreendida essa doença. Ele, que era muito amigo da gente. Era que a gente adoecia e só ia se internar lá no hospital dele. Eu conheci agora, que o Ricardo Nezinho ligou, aí eu quase, né? Eu disse a ele, quase dar um teco no coração, que eu disse, oxe, no tempo do Geni, você veio me ligar agora, rapaz, o que foi que aconteceu? Vá logo dizendo o que foi que aconteceu, eu fiquei logo assim. Ele, foi nada não, mulher, vou aí. Aí veio e passou esse projeto, e tudo bem. Um momento muito bom, né? Ficar essa história do Geni, a minha, dos meus filhos, da minha neta, da minha bem netinha. Quando ela crescer, vai ver, né? E vai ter, acho que vai chegar mais, esses bem netinhos, né? Vai ficar só nela. Vem os tataranetos, você tá aqui pra isso, vamos lá. É assim, agradecer primeiramente a Deus, né? Assim como foi até hoje, que eu tô que eu gostaria que meus netos tivessem assim mesmo. Assim, eu mesmo seja feliz como sou até hoje, que o Geni morreu, mas eu, né, continuo a minha vida, trabalhando, ajudando a eles mesmos, né? E que eles que todos conhecessem Jesus como seu Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Porque sem Deus ninguém é ninguém. Né? Ninguém. Tem que conhecer, tem que ter uma igreja para ir, para ouvir a palavra, né? Que quanto mais você está ouvindo a palavra, mais você está aprendendo como amar Jesus como seu único Senhor e Salvador das suas vidas. Foi por aí que eu consegui criar meus filhos e bem encaminhados, né? Estão bem encaminhados através do conhecimento que eu tive do Senhor Jesus. Que quando a gente não tem, cega não faz nada.
E eu que hoje estão bem encaminhados, meus netos também tudo bem encaminhados, a minha bisnetinha que nasceu agora, que tem 1 ano e pouco, é uma bênção. As minhas amizades são as mesmas. Onde eu chego, é as mesmas amizades. É a Maria, 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 porque fui diretora do Quintela, de Vassouragi 12 anos. Por onde eu passo, eu deixo amizade, eu não faço inimizade. Eu agradeço a todas as amizades, uma prima que eu tenho que é Amparo, que é prima irmã, que tudo a gente conversa, uma passa os problemas uma para outra, para não morrer abafada, né? E que é tudo assim, uma benção, que Jesus abençoe a todos, que agradeço a toda a minha família, que sejam todos felizes na vida, como eu fui e sou até hoje. Obrigada, meu filho, um beijo, coraçãozinho para todos, que sejam a todos abençoados pela avó de vocês. Tchau, Deus abençoe a todos, que sejam bem felizes na vida.